A ciência da autocultura baseia-se na aplicação dessas leis naturais em sua totalidade ao problema da evolução humana. Leis tão certas e fidedignas em resultados definidos quanto as que operam no plano físico dentro do campo da ciência moderna. Então, em linhas gerais, essas são uma descrição do que é sabedoria antiga. Na verdade, esses ensinamentos, eles estão como pano de fundo de todo o saber humano. E, na medida em que nós praticamos, na medida em que nós experimentamos, tomamos como hipóteses, como linhas de orientação, nós transformamos a nós mesmos. Aí existe um desenho que mostra como o plano físico é esse primeiro homenzinho do primeiro plano que está aqui. Mas também é o homem astral, o homem mental, a personalidade, a individualidade, que é chamado ser interno, a mônada, que é o ser universal, o logos, quer dizer, o nosso processo está inserido dentro de inumeráveis planos de uma cadeia cósmica. Katha Upanishad, que é parte dos Vedas, uma escritura sagrada da Índia, nos fala da carruagem. Saiba que o ser é o passageiro e o corpo a carruagem, que o intelecto é o cocheiro e a mente as rédeas. Os sentidos, diz o sábio, são os cavalos e as estradas que percorrem são os labirintos do desejo. Vejam, nas escrituras sagradas da Índia, comparam o nosso ser com uma carruagem, na qual a madeira é o corpo, os cavalos são as emoções, o intelecto é o cocheiro, a mente, as rédeas que seguram o cocheiro. Mas tudo isso serve para quê? Para que serve uma carruagem? Para levar um passageiro. Quem é o passageiro? Somos nós mesmos, o nosso ser interno, aquele que está evoluindo através dessa personalidade, que veio para essa personalidade para percorrer estradas, para cumprir etapas, para gastar cartuchos, para remover enganos. Então, nesse sentido, é fundamental que o intelecto, a nossa mente, saiba para que nós, seres espirituais encarnados, o que nós viemos fazer aqui? Para que nós encarnamos? Então, essa ligação da mente concreta com o ser interno é fundamental. E esse processo acontece principalmente através da meditação. Não só, mas principalmente. Então, existem vários departamentos do nosso ser, como mostra esse símbolo da carruagem. Nós temos que manter o corpo físico saudável, assim como uma carruagem que a madeira esteja quebrando não adianta, ela não vai muito longe. As emoções, que são os cavalos, devem estar na mesma direção
que o cocheiro quer e que o passageiro precisa. O cocheiro precisa ter controle sobre as rédeas, precisa ter controle sobre os cavalos e comunicação com o ser interno. Quer dizer, existe todo um alinhamento interno necessário para que nós possamos acelerar esse processo de evolução, para que nós possamos diminuir os enganos e tornar nossas vidas mais significativas. Qual é a meta? Qual é o objetivo? A meta da autocultura é, em essência, viver uma vida de perfeita liberdade em consciente unificação com o Espírito Divino, dominando com perfeita maestria os poderes e faculdades pertencentes a todos os planos da execução da vontade divina. Então, a meta é a completa harmonização com o plano divino. Assim como no rio, qual é a meta? É nós aprendermos a nadar com a correnteza. Isso nos trará menos sofrimento, a viagem será mais rápida e mais significativa, mais satisfatória. Evidente que esse é um processo de médio ou longo prazo. E por isso precisamos conhecer bem como funcionam com as leis da natureza, como funciona a vida em geral e, no particular, em relação a nós mesmos também. Mas esse é um objetivo que o aspirante só pode atingir depois de várias vidas de intenso esforço. Não vai ser amanhã de manhã, nem num fim de semana, que tudo vai se transformar e o paraíso perdido vai chegar. É um processo de transformar-se a si mesmo completamente. Tem assim a autocultura uma mensagem de esperança e encorajamento para todos. Ninguém que tenha começado com seriedade pode deixar de colher seus benefícios desde um princípio. Se diz que o primeiro passo é igual ao último passo. Uma estrada de 15 quilômetros, se nós queremos chegar lá, nós temos que dar o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro. Na verdade, o que nós devemos evitar? De ir em direções opostas, de entrar na contramão da história. Mas, na verdade, se nós estamos procurando significado para as nossas vidas, se nós queremos transformar-nos a nós mesmos, de alguma maneira, certas coisas já devem estar claras no nosso coração. Mesmo quando a morte chega, o homem tem a certeza de ter lançado as bases de uma vida iluminada e livre, de ter posto seus pés no caminho que vai ter a sua meta e de que retornará na próxima vida ao fascinante trabalho no ponto em que foi interrompido nessa. Se nós pensarmos a crença na reencarnação, não é uma obrigação. Vamos dizer assim, nós não temos o dogma, que aceitar o dogma da reencarnação. Mas para um processo de evolução completa, nós imaginarmos que vamos fazer isso amanhã de manhã, talvez seja utópico, não é?
se diz que o Mestre Jesus foi, no passado, aquilo que nós somos hoje. E nós seremos, no futuro, aquilo que ele foi ontem. Desde que, ou acho que nós seremos de qualquer forma, mas através de um processo inteligente, deliberado, de esforço, conhecendo as leis da vida, nós podemos fazer essa caminhada mais significativa e mais rápida e menos sofrida. E se não quisermos nos engajar nesse processo? Talvez a maioria da humanidade nem queira. Talvez esse seja o estado comum da humanidade. Não querendo se engajar de verdade num processo de transformação de si mesmo. O que acontece? Enquanto não se descobrir o valor real de cada ente que nos cerca, não poderá haver verdadeira harmonia e, por conseguinte, haverá contradição e conflito. A fraternidade universal é um fato da natureza. Nós todos somos filhos de Deus. Nós todos somos emanações dessa realidade última. E toda a vida em harmonia pressupõe unidade, pressupõe fraternidade. Para isso, nós temos que transformar-nos a nós mesmos. Se nós não nos transformarmos, o que vai acontecer? Competimos uns com os outros, brigamos uns com os outros, vivemos vidas de raiva, de frustração, de ódio, de sofrimento, de insatisfação. Então, é claro, nós, através do nosso arbítrio pessoal, com o uso da lei do karma, criamos felicidade ou infelicidade para nós mesmos. Karma quer dizer ação. Toda ação tem uma reação, tem um resultado. Se nós derramamos o copo de leite, o resultado é o copo de leite derramado. Mas nós podemos não derramar o copo de leite. O resultado acontece inevitavelmente a partir da nossa ação. Mas nós podemos agir naquela direção ou não. Nós temos o arbítrio da nossa ação nas nossas mãos. Só que o que nós fizermos, nós colheremos o resultado. Só quando o indivíduo consegue refletir sobre si, o seu próprio ser, a sua realidade interna, esse passageiro que nós falamos, que está encarnado nessa carruagem, conhecendo a sua real natureza, é que ele consegue atribuir o valor correto a tudo o que o cerca, enxergando a vida na perspectiva correta. Então cessa a contradição, a harmonia se estabelece e descobre-se que a luz da felicidade nunca veio do exterior, mas sempre do interior. Toda vez que as nossas nuvens de desejo não obscureceram e que ali ela permanece inabalável. Então, esse exemplo das nuvens é muito interessante. O sol brilha o tempo todo. O problema é que as nuvens dos desejos, as nuvens das frustrações, das insatisfações, dos ódios, fazem com que nós não percebamos esse sol interno que brilha nos nossos corações. Então, o processo de evolução espiritual, ele é também chamado de limpeza
ou autopurificação. Limpeza de quê? Limpeza desses restos que nos afastam da unidade. Dessas emoções perturbadoras, como nos fala o budismo tibetano. O reino dos céus. Não é isso que nós buscamos? Esse reino dos céus está no nosso coração. Assim como a natureza de Buda está no nosso coração. Depende de nós transformarmos a nós mesmos para que nuvens indesejáveis nos façam viver num mundo que não é o reino dos céus. Então, nesse sentido, há uma passagem muito interessante do Evangelho de Tomé. Na verdade, é a primeira passagem do Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé é um evangelho apócrifo, em que Tomé escreveu as palavras que ele aprendeu com o Mestre Jesus. Esse evangelho dos apócrifos é o mais conhecido e o mais respeitado, tendo inclusive uma publicação da editora Paulinas do Evangelho de Tomé. Então vamos ver o que o Evangelho de Tomé, no seu primeiro aforismo, nos fala sobre o reino dos céus. Veja, o reino está no céu, então os pássaros chegarão antes de vós. E se disserem, está no mar, então os peixes chegarão antes de vós. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Se vós conhecerdes por vós mesmos, então sereis conhecido e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não conhecerdes por vós mesmos, então estareis na pobreza e sereis pobreza. Gente, sem o sol do nosso ser divino brilhando nas nossas vidas, as nossas vidas são pobreza. As nossas vidas são de infelicidade, as nossas vidas são de frustração, de competição. Conhecendo o sol interno dentro de nós mesmos, saberemos que somos filhos do Pai vivo. Seremos conhecidos e conheceremos. Depende de nós escolher se queremos viver no reino dos céus ou se queremos viver na pobreza. Pobreza, não estou dizendo no sentido material. Estou dizendo no sentido de falta de significado da vida, no sentido de infelicidade, no sentido de engano, de frustrações. Então, devemos transformar-nos a nós mesmos? Essa escolha é nossa. Existe toda uma literatura disponível para nos ajudar nesse processo. Existem seres abençoando a humanidade a todo momento. Depende de nós se nós vamos transformarmos a nós mesmos ou se as nossas vidas vão continuar sem significado.